Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 14 de dezembro, o Evangelho é Mateus capítulo 21, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de um conflito entre Jesus e os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Eles querem saber com que autoridade Jesus prega e com que autoridade realiza os sinais que realiza, curas e milagres e tudo mais, expulsando demônios e coisas deste tipo. Com que autoridade? Jesus faz uma pergunta para eles também, que na verdade se trata de uma armadilha. Eles querem pegar Jesus numa armadilha e perguntam: com que autoridade você faz estas coisas? Com que autoridade o Senhor realiza estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Aí Jesus pergunta para eles: me respondam também uma pergunta um pouco difícil. De onde é o batismo que João Batista faz? Do céu ou dos homens? E eles ficaram a pensar. É difícil responder. Se dissermos que é do céu, então Jesus dirá: por que vocês não acreditaram nele? Porque ele veio para falar sobre mim como luz do mundo, veio para preparar a minha chegada. E se dissermos que é dos homens, as pessoas ficarão contra nós, porque dirão: João Batista é um santo, é um profeta. Então eles se colocaram numa situação bastante difícil. E Jesus, no final, quando eles não dão a resposta, Jesus diz: eu também não vou responder com que autoridade faço essas coisas. Com que autoridade Jesus prega? Primeiro, a autoridade de Filho de Deus encarnado, feito carne, a sabedoria divina que visita a humanidade e vem ensinar à humanidade qual é o caminho da elevação, da divinização, como diziam os padres gregos no início da igreja, chamada patrística grega, que dizia que o homem caminha, enquanto os padres da igreja do Ocidente falavam de santidade, os padres da igreja do Oriente falavam de divinização. O homem caminha para divinizar-se, para tornar-se cada vez mais próximo da divindade. Então, com que autoridade Jesus prega estas coisas todas? Primeiro, a autoridade de ser filho de Deus. Segundo, o seu testemunho lhe dá também esta autoridade para pregar. E as multidões acorriam não somente para ouvir a Jesus, mas ouvir a João Batista também, porque pregavam com autoridade, a autoridade de quem acredita no que diz, a autoridade de quem faz aquilo que prega também. É muito importante o chamado testemunho. Então aqui no texto de hoje nós vemos de novo um conflito entre estas figuras que não aceitam a pessoa de Jesus e não aceitam também a pregação e não aceitam a autoridade de Jesus pregando a boa nova. Amados irmãos e irmãs, nós muitas vezes dizemos: os antigos não aceitaram a Cristo, mas nós o aceitamos. Olhando para a manjedoura de Belém, o lugar onde Jesus nasceu, cercado por animais, e porque justamente as pessoas não tiveram o coração aberto para perceber o que estava acontecendo. Olhando para aquela situação, nós hoje nos perguntamos: o mundo já aprendeu a acolher a Jesus como Salvador? O mundo já o acolheu? O mundo já vive
tendo em Jesus o seu Salvador ou não. Durante esse tempo do Advento, possamos pensar sobre muitas coisas. O Advento é um tempo de reflexão sobre a vida, um tempo de aprofundamento, para chegar até a manjedoura de Belém, a casa do pão, para poder adorar, contemplar esse menino, Deus feito carne nesse menino, o Verbo divino que se fez homem. O caminho de Belém é um caminho de reflexão, é um caminho de consciência de quem nós somos e qual a nossa tarefa no mundo, qual é o nosso papel no mundo. Somente, dizia um antigo pensador, somente o meu eu verdadeiro poderá conhecer o Deus verdadeiro. É bela essa afirmação porque é preciso ter muita consciência de si para poder chegar a conhecer a Deus e a dialogar com Deus. E o Evangelho de hoje apresenta justamente essas perguntas sobre a autoridade de Jesus, quem é Ele, com que autoridade Ele faz estas coisas. Nesse tempo do Advento, nós podemos nos perguntar: qual a mensagem do Evangelho para nós hoje? Qual a mensagem do Evangelho para mim hoje? Eu creio que, ao invés de pensar numa mensagem, eu diria que o Evangelho nos faz uma pergunta. Nós estamos aceitando a autoridade de Jesus como autoridade suprema na nossa vida? Estamos aceitando ser interpelados pelo Evangelho? Estamos aceitando que a palavra de Deus nos interpele, nos provoque, nos pergunte sobre os caminhos e as decisões que estamos tomando diariamente na nossa vida? Eu diria que, ao invés de uma mensagem muito clara, eu diria que é importante nesse tempo, através desse Evangelho, a partir desse Evangelho, responder essa pergunta. A autoridade de Jesus tem peso na nossa vida? Qual o peso que tem a autoridade de Jesus, por exemplo, nas nossas decisões com relação a amizades, decisões afetivas, decisões econômicas? Qual o peso que tem a autoridade de Jesus na nossa vida? Dizia Ângelus Silésios: Jesus pode nascer 1000 vezes na gruta de Belém, se não nascer nenhum no seu coração, você não terá experimentado o Natal. Que possamos nos preparar para o Natal do Senhor, não como um Natal de comércio, um Natal de comercialização, um Natal das propagandas, das luzes, das cores, mas como o Natal como encontro com o Deus que se abaixa para segurar a mão do homem e para erguer o homem decaído. Penso que será uma bela oportunidade esse Natal de repensarmos muita coisa na nossa vida. Ontem eu dizia em uma das homilias que ficou muito conhecido esses dias o texto daquele padre que escreveu sobre o Natal, e ele fazia a pergunta: esse ano haverá Natal ou não? O Papa Francisco ligou para ele para refletir sobre esse texto que ele tinha escrito, não é? A pergunta não é se haverá Natal, porque o Natal haverá. O Natal é a recordação, o Natal é a memória do nascimento do Filho de Deus. Haverá Natal, sim. A questão é como nós vamos celebrar o Natal. O Natal de Jesus não foi um Natal de cores, de banquetes, de festas. Não foi um Natal assim. Nasceu numa manjedoura, nasceu num lugar afastado, nasceu sem pompas, aliás, sem pompas nenhuma, sem a proximidade de muita gente. O primeiro Natal foi assim. O Natal que viveremos esse ano será sobretudo um Natal de sobriedade, no qual talvez não aconteçam grandes banquetes, mas se acontecer o nosso encontro verdadeiro com Cristo, se o nosso coração de fato se ajoelhar, se a nossa vida inteira se ajoelhar para adorar o menino Jesus, eu penso que o Natal estará acontecendo em nossa vida. Eu desejo a todos um ótimo dia e que possamos refletir sobre o Evangelho de hoje e nos perguntar sobre a força, o lugar da autoridade de Jesus em nossa vida. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.